Boa tarde, pessoal. A gente vai falar um pouquinho hoje de célula animal e vegetal, né? A célula animal e a vegetal, elas apresentam, em geral, as mesmas organelas. A única diferença básica é que a célula vegetal, ela tem uma estrutura diferenciada. São três partes principais, né? Que são os cloroplastos, que são essas moléculazinhas verdes aqui, o vacúolo, né, contrátil, que ele é responsável nas plantas, né? Quem faz fotossíntese? Plantas, cianobactérias, por contração de água. Então, essa parte do vacúolo ela é responsável pela entrada e a saída de água. Cloroplasto, vacúolo, né? E parede celular. As células animais elas não apresentam vacúolo, parede celular e cloroplasto. No entanto, todas as organelas restantes, como ribossomo, complexo de Golgi, lisossomo, centríolo, como se fossem os órgãos da célula, elas apresentam em comum. Então, se eu pedisse numa questão, numa avaliação, para você diferenciar uma célula animal de uma célula vegetal, a primeira coisa que você ia pensar, poxa, a vegetal e a animal são semelhantes, mas a vegetal apresenta cloroplasto, vacúolo e parede celular. A animal não. Então a gente começa, né, falando um pouquinho da membrana plasmática. Ela é como se fosse a porta de entrada, nós já falamos na última aula, né? E ela que vai permitir a entrada e a saída de substâncias, tá? Ela é vista ao microscópios eletrônicos, né? Ela aparece com uma linha mais clara e uma mais escura, diferente da parede celular. A parede celular, ela é constituída de celulose. Então, mesmo falando em célula vegetal, ela vai ter uma resistência maior, que está associada a essa estrutura normalmente por conta da entrada e saída de água, como também o vacúolo, né? Ela faz reduzir a perda de água e promove rigidez nessa célula vegetal. E o citoplasma? Seria o meio, né, da célula, né? Fica entre a membrana e o núcleo, é preenchido pelo hialoplasma. É como se fosse o citoplasma e a aloplasma é a substância que está dentro do citoplasma, né? E onde se encontram os organoides, ou nós chamamos de organelas celulares ou organelas citoplasmáticas, que garantem o bom funcionamento da célula, né? Primeiro que a gente vai falar também a outra estrutura, é o núcleo. O núcleo, gente, ele corresponde a 10% do valor da célula e ele que controla tudo. É como se fosse o cérebro da célula. As organelas, a gente vai falar um pouquinho do lisossomo, ribossomo, centríolo, que parece um macarrãozinho, mitocôndria. Deixa eu tirar minha imagem daqui, né? A mitocôndria, por exemplo, ela faz a respiração celular, organela essencial. Então, vou falar sobre algumas, né? A primeira delas é o complexo de Golgi, a outra é o retículo endoplasmático. Eu tenho dois tipos de retículo endoplasmático. Eu tenho liso e eu tenho rugoso. O rugoso, ele é repleto de ribossomos. Os ribossomos, eles são responsáveis pela síntese de proteína. Então, se eu tivesse que diferenciar o retículo endoplasmático liso, ele não tem ribossomo. E o rugoso? Vocês estão vendo aqui essas bolinhas? Eles apresentam os ribossomos. Primeiro, mitocôndria. Como eu falei, ela é responsável pela respiração celular, né? Essa é a estrutura dela. E é nessa estrutura que ela promove a respiração e produção de energia. É essencial numa célula, né? Porque ela precisa ter energia, porque tem muitas mitocôndrias, e ela é muito comum, muito em células musculares, que é lá onde a gente vai produzir energia para a caminhada, né? Para as atividades. Aí depois a gente vai falar um pouquinho. Eita, sono. O complexo de Golgi. São pequenas bolsinhas. Ele armazena e descarta as substâncias. É como se fosse a nossa lixeira da nossa casa. Então, ele fica armazenando para, em um determinado momento, ser jogado ao lixo. Os lisossomos, eles fazem a digestão. Ele não armazena, ele digere. Aquilo que não é interessante para a célula vai ser digerida pelo lisossomo. Tá? E o retículo endoplasmático? Como eu falei, nós temos dois tipos, né? O desenho aqui. O liso e o rugoso, né? O liso, eles representam como essa parte, e o rugoso, repleto de ribossomos. Então, vamos lá. O liso é onde vai haver a produção de lipídio. O que é lipídio? Gordura. E é a gordura que forma nossos hormônios.
como testosterona, estrogênio, progesterona. Então, ele é essencial. E o retículo endoplasmático rugoso ou glanuloso, né? É onde tem ribossomos, como eu falei, né? E eles transportam algumas substâncias para o complexo de Golgi. Então, o liso produz, né, alguns lipídios, gorduras, e o rugoso, ele transporta essas substâncias para o complexo de Golgi. Lembra que eu falei que o complexo de Golgi são bolsinhas que armazenam para um determinado momento jogar fora? O retículo que ajuda ele a fazer isso. Um manda para o outro, até chegar lá no lixeiro. E os centríolos? Gente, os centríolos fazem a divisão celular, que são dois processos, mitose e meiose. Então, essa divisão celular é feita pelos centríolos. Ele parece um macarrãozinho. Ó. Deixa eu baixar aqui. Parece vários canudos, né, reunidos. Ele é formado por cílios e flagelos e atua na divisão celular. Os ribossomos são aqueles que estão lá no retículo endoplasmático rugoso, lembra? Eles fazem a síntese de proteínas. Lembra que o liso sintetiza lipídio, né? O ribossomo sintetiza proteína, e proteína que forma músculo. Aí vem aqui o primeiro exercício. O que vocês vão fazer? Vocês vão botar esses exercícios no caderno, tá? E a gente vai fazendo e corrigindo aqui. Uma célula classificada como eucariótica, se contiver... Gente, eu falei na última aula que a célula procariótica, né, o procarionte, não tem membrana nuclear. Se ela é eucariótica, lembra eu, ser humano, ela tem membrana nuclear. Cuidado que os alunos confundem com membrana plasmática, né? Então, vamos lá. Se contiver compartimentos membranosos internos, parede celular, rígida não, parede celular não é o caso, só célula vegetal. Membrana plasmática, todas as células têm, seria só se fosse membrana nuclear. Ácidos nucleicos, todas as células têm, que é DNA, RNA. Ribossomos também. Então, é a letra A. Ela possui compartimentos membranosos internos, que é a membrana nuclear. Isso, quando eu digo que é eucariótica, tem membrana nuclear. Então, compartimentos membranosos internos, eles botaram mais difícil só para confundir um pouco, mas seria a membrana nuclear. Não é a mesma coisa que membrana plasmática. Cuidado. Plasmática é que envolve a célula. A nuclear é que envolve o núcleo. 2, né? Modelo tridimensional abaixo. Vamos ver aqui. Né? Aqui eu tenho o 1, que é a mitocôndria. O 2, eu acho que é o lisossomo. O 3 é o retículo endoplasmático rugoso. E a 4, me parece que é o complexo de Golgi, pelo desenho aí da aula anterior, né? Então, ele diz que o modelo tridimensional é uma representação de uma célula observada ao microscópio eletrônico. Ele quer saber, vou tirar minha imagem aqui um pouquinho, quem é o 1, quem é o 2, quem é o 3, quem é o 4. 1, a gente sabe que é mitocôndria. Vamos lá. Estrutura relacionada à fabricação de proteínas. É o ribossomo. Então, deve ser o retículo endoplasmático rugoso, porque ele fica aqui o 3, ó, repleto de ribossomos. Então, deve ser A, deve ser 3. Vamos ver se tem. A, 3, tem? Tem aqui, ó, na letra B. Vamos ver, continuar. Estrutura responsável pelo empacotamento de substâncias. O complexo de Golgi, que é o 4. 4B. Então, tá dando aqui, ó, a resposta agora. C. Organela abundante nos tecidos e células que requerem grande consumo de energia, mitocôndria. Então, seria C1. Vai ser a letra B, hein, gente? E D. Organela na redução da cauda dos girinos. A gente não falou, né? Mas aqui, ó, a única que ficou faltando foram os lisossomos. Então, 2D, né? Então, vocês têm que marcar aqui letra B, de bola. Número 3. Quais dos pares de organelas abaixo relacionados aparecem em células vegetais, mas não em animais? Então, eu quero saber quais as organelas pares, então 2, né? Que não aparecem, que aparecem nas células vegetais e não animais. Membrana plasmática tem todas, gente. Não é essa. Parede celular poderia ser. Parede celular e plastos. Pode ser. Plastos e centríolos. Centríolos tem todos. Centríolos tem todos. Mitocôndria tem todos. Então, a única alternativa viável é a B. Parede celular e plastos.
É a mesma coisa que cloroplastos, tá? Cloroplastos é a substância que está dentro dessa região que a gente chama de plasto. A4. A membrana plasmática, apesar de invisível ao microscópio, está presente em todas as células, sejam elas procariotas ou eucariotas. A membrana plasmática, não está falando da membrana nuclear. A membrana plasmática, sim, né? Apenas em células animais, apenas em vegetais, apenas em procariotas, eucariotas? Não. Membrana plasmática em todas as células. Letra A. 5. A figura A1 e 2 representam, respectivamente, A1, gente, é a célula animal, né? A2 não é célula vegetal, é uma bactéria, tá? A gente falou pouco sobre isso, mas é uma bactéria. E a bactéria é procarionte, ela não tem a membrana nuclear. A célula animal tem, ó, o DNA aqui, roxinho, e a membrana nuclear ao redor, tá? Então, a figura 1 e 2 representam, respectivamente, A, célula eucarionte e célula procarionte? Pode ser. Célula vegetal? Não, nem tem célula vegetal. Célula animal e vegetal? Não, isso não é célula vegetal, é uma bactéria. Célula procarionte e eucarionte? Ao contrário, aqui é eucarionte, célula animal, eucarionte, e aqui procarionte. Então, é letra A, novamente, tá? A resposta está aqui embaixo, não dá para ver, mas letra A. Então, a gente finaliza a aula de hoje. Vocês podem copiar esses exercícios no caderno. Vão me mandar, né, a foto da atividade feita. Então, a gente já estudou célula eucarionte, procarionte, unicelular, pluricelular. Nós estudamos as organelas, falamos um pouquinho delas. Na próxima aula, a gente vai começar as autorreguladas do segundo bimestre e falar da importância da célula para a vida, falar do sistema nervoso, dos neurônios, tá? E a gente vai falando aos pouquinhos. Beijo aí para vocês.